Vamos lá. Temos mais... Que horas são aí? 9h42? Então dá tempo da gente, temos mais uns 35 minutos aí. Aos irmãos que estão conosco pela internet, estamos estudando teologia pastoral. Pois vê se está certinho aí no Face aí para mim, por favor. Então vamos lá. A primeira face, né? As três fases aí, a primeira fase de treinamento na área pastoral, numa visão paulina, está lá em 1 Timóteo 4, do 12 ao 16, né? E a primeira coisa que se destaca seria o caráter piedoso. Vamos lá, página, acho que na minha está 17. O que é o caráter piedoso? É aquilo que a pessoa deve ser. Grifa, é aquilo que a pessoa deve ser. Uma coisa é a pessoa saber, outra coisa é a pessoa ser. Mas antes de ser, eu preciso saber como ser aquilo para o qual eu não fui treinado. Não tem como, tem gente que quer ser piedoso, mas como ser piedoso? Onde está o manual da piedade? Está na Bíblia Sagrada. Qual o homem mais piedoso que pisou essa terra? O próprio Jesus. Sabe o que é interessante? O capítulo 2 de Filipenses é uma bomba para quem não é piedoso, para quem não é justo. Você vê, a Bíblia vai dizer, tende por motivo de... tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E qual sentimento? É só você olhar os versículos anteriores. Fala dessa questão da humildade, da piedade, de você compreender o outro. Então não adianta você querer ser piedoso sem saber como ser piedoso. O padrão de piedade, de justiça, de humildade no Novo Testamento é Jesus. E dá para ser como ele foi? Ele foi homem. Ele foi homem. Vamos ler Filipenses 2? Só esses versículos para vocês verem. Que interessante. Vamos lá. Pega aí, Filipenses capítulo de número 2. É o texto, Filipenses 2 é o texto que fala sobre a kenosis, que seria a humilhação do Cristo, no caso, a união hipostática, que seria a união das duas naturezas, né? Natureza humana e natureza divina. E a kenosis seria o quê? O esvaziamento, né, de Jesus, né? Fala nesse sentido. Deixa eu pegar aqui, para a gente não ler muito extenso, pegar só o versículo específico mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo... Quer ver? Vamos ler, pega o 3, Vinícius. Lê do 3, Ó. Olha só, mas por humildade. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Se tiver que fazer, não adianta fazer brigando, contendendo. Só eu faço. E nada por vanglória. Eu sou o cara, eu faço, é eu que faço. Não tem nesse negócio, mas por humildade. Humilde não se vangloreia e humilde não faz por contenda. Cada um considera o outro superior a si mesmo. Superior a si mesmo. Já todo mundo assinou a chamada? Pode deixar isso. Olha lá o Abel lá atrás não assinou. Agora veja bem, olha o seguinte, pastor. Não atende cada um para o que é propriamente ser, mas cada qual também para o que é. Olha isso. De sorte? Ó. Que sentimento que houve em Cristo Jesus que Paulo quer que haja na vida dos filipenses? Continua, pastor. Humildade, vai lá. É interessante que a usurpação aqui significa direito ou necessidade. Que sendo em forma de Deus, ou seja, ele
Ele está humano, mas ele não é humano somente. Ele se tornou humano, mas a sua essência, ela é divina. Ele é agora, mas ele não será mais. Porque ele se tornou o que ele não era, mas ele voltará a ser o que ele sempre foi. Olha que coisa. Então esse homem aí é o homem que não é homem. É o homem que é Deus. É o homem que se torna homem apenas simplesmente para ensinar vocês o que é ser homem. E morrer pelo homem, para que o homem se torne homem. Uma coisa doida. Fala, pastor. Olha lá. Ele não se apegou à divindade. Ele se humilha em todos os degraus. Agora, peraí. Paulo está dizendo isso para seres humanos que não tem nada de divino neles. A única coisa divina que se tem é o espírito, a alma, é a criação. Nós somos procedentes de Deus, mas nós não temos motivo para nos vangloriar. Porque nós somos pó, nós somos carne. Se alguém tinha motivo para se gloriar, era Cristo. Ele tinha motivo para se... Ele não se apegou no fato dele ser Deus. Ele se humilhou e desceu. Aí tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não tomou por usurpação. Isso aqui é pastoral. Isso aqui é pastoral. É advertência. Não pensa que você é muita coisa. Você só é se Jesus te fizer ser. Agora, ele sendo, se faz o que não era, termina o que ele fez sendo o que não era, para depois voltar ao que sempre foi. E a gente que nunca foi, quer se sentir como se fosse. Tem uma frase minha no Facebook, ela já tem alguns anos, que... É uma frase não, é um pensamento, né, que eu coloquei. Eu vejo um momento na eternidade, quando o divino resolve se tornar humano, na tentativa de levar os humanos a não quererem ser divinos. Por quê? Por que um divino precisa se fazer humano? Para tentar ensinar os humanos a não quererem ser divinos. Por quê? Ele sendo Deus, ele se faz o que ele não era. Mas a gente sendo humano, a gente quer ser o que a gente não é. Isso é falta de humildade. Aí entra, vai lá, pastor, continua. Versículo 7. Qualquer tradução que tiver aniquilou-se, melhore como esvaziou. Coloque esvaziou. Porque aniquilar uma coisa é como se você estivesse destruindo. E aqui não tem destruição. Aqui é kenosis no grego. Fala, Daniel. A palavra aqui é kenosis. E não é esvaziar de derramar a água do copo. Ó, aqui ó. Vou esvaziar o copo. Eu esvaziei. Aqui não é esvaziar de tirar, é esvaziar de colocar. Porque quem é que esvazia Deus? Quem é que esvazia a divindade de Deus? De Jesus. Não tem como você tirar a divindade de Jesus. Então, já que não tem como ele deixar de ser o que ele era, vamos acrescentar nele o que ele não é: humanidade. Ele continua sendo divino, mas acrescenta-se nele o que ele não era: humanidade. Mas ele é, em essência, sempre foi eterno, divino. Então haverá um dia que essa humanidade que foi se acrescentada a ele, deixa de existir. Aí tira-se a humanidade e ele volta a ser divino, que ele sempre foi por toda a eternidade. Mas para ser humano, tinha que acrescentar. Então aqui esvaziar, pastor Moacir, não pode ser aniquilar. É kenosis no grego e é esvaziar no sentido de encher. É esvaziar no sentido de acrescentar o que ele não era. Porque não tem como esvaziar o oceano. Eu não consigo esvaziar o oceano.
Eu posso tirar copos, mas não consegue esvaziar, porque de novo, a água que eu tirar, uma hora ou outra vai voltar para o oceano. O kenosis, pastor, está lá. A palavra kenosis ali é esvaziar, e o sentido é esvaziar no sentido de acrescentar. É esvaziamento positivo. No original grego seria o esvaziamento positivo. Aniquilar é destruir. Então a tradução aniquilar, risca ela e coloca esvaziar. Mas coloca uma nota de rodapé. Esvaziar no sentido positivo de acrescentar o que Jesus nunca foi. Ou acrescentar o que Jesus não era. Não é qualquer lugar que você vê essa explicação. O pastor Ezequias Soares, ele nem gosta de usar muito a palavra esvaziar no grego por causa disso, porque as pessoas não entendem essa questão. Fala, Lucas. Olha lá, ó. Olha só, porque Jesus não tem como deixar de ser o que ele é. A essência de Jesus é divino. Por isso, é a união hipostática. Já que ele não tem como deixar de ser o que ele é, divino, então acrescenta-se a humanidade. Então une-se as naturezas. Jesus é gerado, acrescenta-se em Jesus a natureza humana. Então, durante 33 anos e meio aproximadamente, a natureza humana e a divina ficou grudada uma na outra, sem que a humanidade comprometa a divina, e sem que a divina interfira na humana. Isso é um milagre, gente. Isso aqui é difícil demais de entender. Mas, ele é humano. Ele é humano, ele é homem. E para ser homem, aí você tem o fator Y e o fator X, cromossômico X, que é o masculino, e o fator Y, que é o cromossômico feminino. Ele tem que nascer de uma mulher. Tem que nascer de Maria. Mas Maria tem o Y e o X. De quem vem? Do Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo vem em Jesus e gera, miraculosamente falando, o X para dar fechamento. Aí nasce Jesus. Porque aí é o homem, ele tinha que nascer homem. Olha que coisa linda, fala. E habitou entre nós. Sim. Ele não sabe porque não quer saber ou não sabe porque não sabe mesmo? Não tem problema, aí é uma zona de... Tá cheio de minas terrestres aí. Qualquer uma delas, você pisar, explode. Pode falar. Ele é 100% Deus. Mas eu não acho que ele fazia isso. Eu acho que ele fazia com a sua consciência. Ele tinha consciência plena de quem ele era. Sim. Demorou tempo, mas ele passou a ter consciência plena de quem ele era. Só que, olha só, qual é o melhor texto que eu entendo para entender essa questão que você colocou? Tentação. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras, o que ele diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Quem ele é? Ele é Deus. Mas de que Deus ele está falando? Dele mesmo? Do Pai. Dependência. Eu não estou aqui para agir como Deus. Eu estou aqui para ser homem e para depender de Deus como meu Pai. Vai na lei. Estou aqui para obedecer. Ele poderia. Ele anda sobre as águas como Deus ou como homem? Como Deus, né? Quem disse? Onde está escrito? Se ele usou os seus atributos divinos, então ele foi injusto com Satanás? Andar sobre as águas é um milagre? Sim ou não? Então se ele andou sobre as águas como Deus, então não foi milagre. É milagre. É milagre. Foi um milagre Jesus andar sobre as águas. Foi um ato miraculoso que Deus fez
na vida de Jesus. Pedro também andou sobre as águas. Foi outro milagre. É um milagre, a palavra milagre ou maravilha, ela em algum momento ela é muito correspondente, sinônima. Em algum momento é sinônimo. Mas é um milagre. É um milagre. E é um ato de maravilha também. Mas você vê, ali no caso, não foi divino, foi humano. Porque se ele disse, irmã Marina, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, e as farão maiores. Eu sou Deus? Você é Deus? Então se ele disse que você faria como homem. Eu só posso imitar Jesus como homem. Como Deus eu não posso imitar. Quem levantou? Fala, Mário. Dentro da casa fechada? Também vai como homem. Porque se ele consegue andar sobre as águas como homem, qual o problema dele entrar e sair como homem? Nenhum. Mas ali foi corruptível, ele aparece. Quem disse? Quem disse? Corpo incorruptível precisa comer. Comer? Lá escrito. Comeu e bebeu com seus discípulos. Tinha até assado peixe para eles. Se eu disser que de fato ele precisa ser Deus para poder atravessar a parede e etc, etc, vencer esse negócio todo, eu vou ter que dizer que que Filipe usou, também era Deus. Eu vou ter que dizer que Elias era Deus, porque Elias era arrebatado de um lugar para o outro, de uma hora para outra. Filipe também aconteceu isso. Eu vou dizer que Eliseu também é Deus, porque Eliseu está deitado na sua cama e ele sabe onde os soldados vão estar acampados lá certinho também. Qual a diferença de vencer a barreira do tempo pelo arrebatamento igual Filipe? É dom? Então. E Jesus não tinha dom? É? Então ele não precisava ser homem aqui. Estou entendendo. Tudo que nós fazemos com a ordem de Deus é porque ele nos concedeu o dom. Tá, mas Jesus como homem tinha dom, Marina? Jesus como homem tinha dom? Tinha dom? Tinha. Então eu só posso imitar Jesus como homem que tem dom. Eu não posso imitar Deus? Eu não consigo fazer o que Deus faz? Se Jesus anda sobre as águas como Deus, então Pedro também é Deus. Afundou, mas andou. Qual é mais difícil? Andar sobre as águas ou debaixo dela? Moisés era Deus? Moisés era Deus? Eu sou tão medrosa sobre andar mesmo na água. Porque eu leio o livro de Ezequias. Ali é nadar. Ali não tem nada de andar, é nadar. Ali foi uma revelação. Mas ali é nadar. Moisés andou debaixo da água. Moisés andou lá, o turbilhão aqui do lado aqui, Moisés andou. E aí, que diferença tem? Pedro, que Jesus estava ali, ele mandou. Então, andou ou não andou? Então, Pedro é Deus? Qual a diferença de Pedro e de Jesus andar na água? Fala, Daniel. Olha o Daniel falando. Sim. É. E como você pode surpreender alguém que prevê o futuro? É. Então, para você tentar surpreender alguém no texto, de verdade, eu 18 anos de idade que eu vim do Vertical, eu acreditava que Jesus era 25%. Deus operando tudo como Deus. Ele era como Deus. Mas você vê a admiração dele de saber que Um homem pode ter uma fé tão grande quanto o Centurião tem. Agora, é tão interessantíssimo, Daniel, que o grande problema das pessoas que imaginam isso é simplesmente não ler a Bíblia. Sabe por quê? O próprio Jesus falou isso categoricamente. Categoricamente, o que é que Jesus disse? As obras que eu faço,
Eu não as faço por mim mesmo, mas o Pai as opera através de mim. Ele disse, as obras que eu faço, eu não faço por mim mesmo. Ele disse, isso está escrito. O Pai opera elas através de mim. Ele disse, eu não estou aqui para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Ué, qual é a vontade daquele que enviou Jesus? Que ele obedeça. Jesus praticou a lei. Jesus viveu a lei. Deus precisa viver lei? Que lei que Deus precisa viver? Os mandamentos foi dado para o homem, não para Deus. Jesus praticou os mandamentos como homem. Praticar como Deus é fácil, porque ele é perfeito. Mas Jesus também era perfeito, sim, ele era perfeito mesmo, porque ele não pecou. Mas a sua humanidade estava em risco enquanto ele estava aqui. Jesus podia pecar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Se Jesus não pudesse pecar, o diabo tentaria ele para quê? O diabo é bobo em tentar alguém que não pode derrubar? Ele se encarnou. E se encarnou para ser homem com a liberdade que todo mundo tem. Sabe o grande problema nosso? É que a gente tem medo de humanizar Jesus. A gente tem medo de olhar o Jesus humano. A gente fica com medo de pecar humanizando Jesus demais. De fato tem que ter esse temor. Só que existe um limite. Eu preciso saber o limite. O grande problema é entender que existe um limite. E às vezes eu falo coisas que escandalizam algumas pessoas, Daniel. Já te dou a palavra, pastor Felipe. Qual é a idade que normalmente um menino se atrai por uma menina? Qual é a idade? 12 anos? 12 anos? Jesus, você acha que Jesus nunca olhou para uma menina e achou a menina bonita? O que vocês acham? Não fica com medo de pecar, não. Fica com medo de pecar. Sim ou não? Ele é humano. Só que a gente tem medo de pensar isso. A gente tem medo. Mas quando Jesus descobre que de fato qual era a sua missão, ele vai entender que isso nele precisa ser mortificado. Ah não, Jesus nasceu eunuco. Jesus foi gerado eunuco. Onde está escrito isso? Maria se dedicou a Jesus. Mas não era amor conjugal? Como os católicos falam? Jesus se auto-mortificou nesse sentido. Qual o problema? Era homem como qualquer outro, tinha tentação como qualquer um de nós, mas ele não pecou, ele não cedeu. Quando ele descobriu qual era o seu propósito, mas a gente tem medo, né, de pensar isso. Os bleianos, então, misericórdia, fica com medo. Mas é simples, se ler a Bíblia, se ler os evangelhos, gente, com tranquilidade, percebe isso claramente. Qual é o evangelho que mais humaniza Jesus? Marcos, Mateus, Lucas ou João? João? Tem certeza? É Lucas, gente. É Lucas. Lucas. Mais Lucas. Não entendi. Já João vai trabalhar muito a divindade no humano. Fala, pastor Felipe. Não. Só em um dado momento da sua vida. Em um dado momento da sua vida, existe duas. Eu tenho que perguntar, qual o momento que Jesus tomou consciência de que ele era Deus? Jesus não teve sempre consciência de que ele era Deus. Jesus passou a um dado momento da sua vida a ter consciência de que ele era Deus. Eu tenho duas opiniões. E essas duas pesam muito, alguns discordam da primeira e aceitam mais a segunda. Já te dou a palavra também, Igor. Para mim, o primeiro momento que Jesus toma consciência de quem fato ele é no momento em que ele está lá no templo discutindo com os doutores. Ali, para mim, começa um lapso de momento em que Jesus começa a tomar um pouco de consciência de quem ele é. Só que o momento pleno de quando ele toma consciência de quem ele é, foi no batismo com João. Lá no batismo das águas. Ali ele toma consciência de quem ele é. Quando o próprio Deus diz, este é o meu filho amado em quem eu tenho grande prazer. Aí o João se dobra. João vê descendo sobre ele
o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo desce sobre Deus? O Espírito Santo não batiza quem é Deus. O Espírito Santo batiza quem é homem. Jesus foi batizado com o Espírito Santo como homem. O Espírito Santo vem para dar capacidade no Jesus humano. Jesus foi o homem mais cheio do Espírito Santo que pisou nessa terra. Foi o homem mais guiado pelo Espírito Santo que andou sobre essa terra. Então aí entra essa questão. É muito complicado pensar isso. É um terreno muito minado. Mas não dá para ter medo de pisar. Entendeu? João 14, ele diz assim, né? João 14, quando Filipe perguntou, Pai, mostra-me o Pai de Jesus. Ele não nega o que ele é. Há quanto tempo sou convosco, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai. Jesus, ele tem consciência, ele não nega quem ele é. Agora, o fato dele ter consciência quem ele é, não quer dizer que ele tem usado os poderes que ele tem. Porque se ele tivesse usado, ele estaria sendo injusto. Se ele veio para ser homem, por que ele está usando atributo divino então? Ele seria injusto. Vence, como que Jesus vence o diabo? Como homem ou como Deus? Como homem. O diabo nunca foi um inimigo páreo para Jesus. Entendeu? Isso é simples. Fala, Igor. Se ele tivesse a memória, quando o discípulo perguntou quando seria o fim, ele falou que nem Olha lá. os anos, nem o filho sabe, somente o pai. Olha lá, ele se autolimita a não saber o momento que vai acontecer as últimas coisas. Ele diz a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem o pai, nem o filho, nem os anjos, sim, somente o pai. Ó, a onisciência dele está negada. Ele nega, ele se autolimita a não saber. Aí essa questão da onisciência, a questão, ele sabia o que os homens pensavam. Aí fala, tá vendo? É divindade. Ele sabia porque o Espírito Santo de Deus revelava. Ele era cheio do Espírito Santo. Por isso, que tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que Jesus? Jesus divino ou Jesus humano? Quem é o Jesus humilde? É o Jesus divino que se faz humano. Mas eu só posso imitar o humano, não posso imitar o divino, meu Deus do céu. Mas a humanidade em Jesus, pelo amor de Deus, o maior milagre que já aconteceu nesta terra foi uma das pessoas da divindade, da trindade, se tornar humano. É o maior milagre que já aconteceu nessa terra. O divino se fazer humano. E, gente, olha para mim. Olha para mim só. Sabe esse solzinho que você tem aí? Sabe esse sol que você tem? Ó, esse sol que você tem é isso daqui diante de Antares. Esse sol é o seu. Antares é o sétimo sol. É o sol mais gigante que existe no universo. Esse é o seu sol. O que é você perto do sol? Isso daqui? Que é isso daqui? Isso daqui é o planeta Terra perto do sol. Quem é você no universo? Você não é nem uma poeira no universo. Você não é nem uma fagulha. Você não é nem um sopro no universo. Esse é Antares, o maior sol que existe no universo. Esse é o nosso sol. O Deus eterno, divino, onipotente, onisciente, onipresente, imanente, o transcendente, o soberano, aquele que criou todas as coisas, inclusive Antares, ele se faz uma poeira nesse universo. Um homem, ele se faz humano, ele se faz minúsculo, ele se faz insignificante. Mas Deus não é grande por ser metricamente gigante. Deus é grande porque Ele é todo-poderoso. E o todo-poderoso que Deus é, não pode ser pesado, não pode ser medido, não pode ser configurado, não pode ser limitado a nenhum tipo de medida. Só aquilo que existe está entre altura, largura e alguma coisa mais aí, que são 3 medidas. Profundidade, largura e altura. Só o que existe possui largura, altura e profundidade. Como Deus não existe, você não pode ter Deus. Você não pode ver Deus nem alto, nem largo e nem profundo. E ele é tão grande que cabe aqui dentro. Aí que está. A grandeza de Deus não é métrica. A grandeza de Deus não é pesagem. A grandeza de Deus é a onipotência. E a onipotência não é grandão.
não é grandão. A gente pensa que forte é o que é grande, nem sempre. Aí esse Deus que cria o Sol, o Antares, que está no meio do universo, e o universo ainda maior ainda, ele vem e desce e vem morar no planetinha Terra, que é desse tamanho aqui, ó. Aqui, ele veio para cá. Não é um milagre? Sabe para quê? Para salvar você, para morrer por você na cruz, para trazer amor. Veja um momento na eternidade em que o divino está se preparando para se fazer humano. Mas vejo também outro momento na cronologia da humanidade, nesses relógios de 24 horas, nesses dias que duram 24 horas, nessa semana que tem 7 dias, nesse mês que tem 30 dias. Eu vejo um momento também na eternidade e também no momento cronológico contado em que o ser humano, vaidoso, orgulhoso, cheio de si mesmo, pensa que pode ser Deus e não sabe que não é nada, e não sabe que é limitado, não sabe que é pó e que não aguenta um sopro de Deus. O próprio Jesus disse, aí entra de novo a pergunta que o senhor fez. Jesus disse para Nicodemos, se você não entende as coisas terrenas que te falo, imagine se eu te falar das coisas dos céus. Ele sabia agora ele sabe o que eram as coisas do céu. Ele tem consciência, está lá. Agora, não é consciência de onisciência, é consciência de se lembrar coisas do céu. Mas não como Deus, como humano. Olha que esquisito, né? É muito... E ele diz na sua palavra que todo o globo terrestre é como uma gotinha d'água dentro do balde. Ele está... A Bíblia diz que os seus pés estão sobre o globo da terra. E que a humanidade toda é como estrado dos seus pés. Tapetinho. Misericórdia, né? O que é que nós somos? Agora, nós somos tão insignificantes em termos de métrica, em termos de profundidade, largura e altura, mas nós somos grandes no sentido de consciência, porque Ele investiu o seu melhor, Ele investiu o melhor que tinha no céu por mim, o sangue de Cristo. É lindo demais, né? Dá vontade de ser crente e ser mais fiel, né? Valorizar Deus, né? Por tanto que Ele fez por nós. Para a gente fechar. O mistério e sempre deve ser o fluir de uma vida piedosa. Você pode ver o exemplo de Paulo. Abundância de conhecimento bíblico ou a destreza das habilidades ministeriais não são a primeira prova da veracidade de um anelo pelo ministério pastoral. Não é. Ao contrário, as Escrituras têm como a primeira prova o caráter piedoso. Quer ser pastor? Quer ser líder? Então primeiro seja piedoso. Aprenda a ser piedoso. Aprenda a se esvaziar de si mesmo. Aprenda a reconhecer que você é pó. Ah, eu sou líder, aqui quem manda sou eu. Você manda nada. Olha Paulo. Olha Paulinho, meio vaidoso, cheio de coisinhas. Eu não aprendi de homem nenhum. Eu trabalhei muito mais do que todos eles. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí o Espírito Santo vai lá e dá uma cutucada nele, pega o espinho que já estava lá, porque vocês sabem que é terrível, né? Pode deixar aí. Quem aqui já entrou ferpa de bambu no dedo ou alguma coisa assim? Já entrou? Dói, não dói? Pastor Moacir, enquanto está quieto, às vezes dói, mas e quando você vai lá e sem você perceber dá um esbarrão? Mas dói demais, gente. Eu mexo com bicicletaria também, e o cabo de aço, o Abel sabe disso, o cabo de aço da bicicleta, tem hora que ele desfia a ponta. Desfia. E tem hora que quando você vai mexer assim, você está mexendo, você está todo cuidado, mas chega uma hora que espeta. O pneu quando fura, às vezes tem entre as ferpinhas o cabo de aço, às vezes ele quebra, e sem que você perceba, às vezes entra no pneu, e ele vai lá e alcança a câmera. É um negócio minúsculo, mas ele consegue furar a câmera. E às vezes quando você vai fazer o remendo do pneu, você tem que passar a mão, você tem que tirar o pneu, você tem que passar a mão por dentro para ver se tem alguma coisa, para você descobrir o que furou o pneu. E às vezes o risco é esse, não tem jeito. Você tem que se arriscar. Tem momento que você consegue descobrir a ferpinha sem você furar o dedo, mas tem hora que você vai furar o dedo mesmo.
Quem faz com você vai lá, vai passando, tá, até a hora que você pega, aí pega. Ele rasga assim o dedo assim, ó. Ou ele entra, meu Deus, mas dói demais. Mas enquanto está quieto, você está lá, você nem percebe. Mas quando você esbarra numa coisa que pega naquela ferpinha, dói até a alma. Você chega, dá até aquela frio. Imagine Paulo. Paulo está lá com o espinho na carne dele. Enquanto Paulo está de boa, está entendendo o propósito de Deus está lá, deixa ele quietinho. Mas quando Paulo começa a se sentir muito grande, vai se inchando, aí Jesus vai lá e dá um toquezinho no espinho. Ai! Aí Paulo se lembra de quem ele é, da onde ele veio, o que ele fez. Aí ele baixa a bola. Se bem que não sou eu mesmo que faço, né? E sim Deus através de mim. Para não se exaltar. Se bem que eu nasci como aborto, né? Eu nasci fora do tempo, ou seja, eu não sou um dos 12. Eu sou um aborto. Se autoconsiderar como aborto é entender que ele nasceu fora do tempo. Tem o aborto, a criança, se ela nascer fora do tempo, ela pode morrer. Ela morre. Paulo é isso. Paulo é um apóstolo aborto. Mas a graça está sobre mim. A graça está sobre... E é isso que a gente tem que saber. São muita coisa, gente. A humildade precede a honra. Quer ser honrado? Não se autoglorifique. Eu sou. Louve-te o estranho. O provérbio está dizendo, louve-te o estranho e não a ti mesmo. Não se autoglorifique, deixa o estranho te glorificar. Deixa o estranho te elogiar. E saiba lidar com o elogio também. Porque a altivez de espírito precede a queda e o orgulho a ruína. Humildade, sempre humildade. Mas dá para ser catedrático e ser humilde, pastor? Dá, Paulo era. Lutero era. Calvino era. Tem um monte de catedrático por aí. Olha o doutor Antônio Gilberto. Pastor Antônio Gilberto. Quem olhava para ele, se não me engano, acho que era cearense, nem dizia que ele era o que era. Pastor Ciro Santos chama ele de mestre Antônio Gilberto. Gente, homem humilde, simples. Você não dizia que aquele homem, ele conheceu Albert Einstein dentro de um trem? Dialogou com Albert Einstein dentro do trem, Estados Unidos. Não sei se foi nos Estados Unidos ou na Inglaterra. O doutor Antônio Gilberto. Quem ele era? O doutorzão, mas homem humilde. Subia no púlpito para falar como mestre. Você nem dizia que ele era tudo aquilo. A formação dele era nervosa. Mas qual o problema? Hoje eu entendo que quanto mais você conhece, mais humilde você tem que ser. Hoje eu entendo que quanto mais você estuda, mais humilde você tem que ser. E você não precisa falar difícil para provar que você sabe. Pelo contrário, fale simples. Baixa a bola. Bola quando enche. Com Deus funciona assim. Encheu demais, Deus vai lá e fura. Para sair o ar, a bexiga. Deixa eu dar uma furadinha, uma espetadinha, para você saber quem você é. As tribulações, as provas, às vezes acontece, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, olha por mim, irmão. Mas não era orgulhosão, não era o cheio de si mesmo? O que Deus tem que fazer conosco para a gente aprender a ser gente? A liderança espiritual, é uma questão de poder espiritual superior. Isso jamais nasce por si só, não é seu, foi Deus que te deu. Não existe algo que possa ser chamado de líder espiritual autodidata. Eu sou líder espiritual autodidata. Se alguém não te constituir, você não é. Se alguém não te fizer, você não é. Mas eu autodeterminei que sou, beleza. Você autodeterminou. E no céu você é? Você tem a assinatura de Deus no céu que você é? Quando você é, às vezes você não precisa nem colocar o nome de Deus em primeiro lugar, como Elias. Não choverá, senão segundo a minha palavra. E pronto, acabou. Homem de Deus, desce. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você e os seus 50. E desceu fogo mesmo. E ele ficou no seu lugar, e saiu todo mundo torrado. Só sobrou um para poder contar a história. Aconteceu tal coisa lá, e manda mais 50. Homem de Deus, desce. Se eu sou homem de Deus, que desça o fogo do céu. Daí quando chegou o terceiro grupo, homem de Deus, tem como você descer, por favor? Humildade.
Mas Elias era homem de Deus de verdade, porque tinha assinatura no céu. Deus assinava o que ele fazia. Agora, o camarada não tem o seu nome nem no livro da vida está escrito ainda. É só líder espiritual, pronto, acabou. Mas quem te consagrou? Quem te determinou? Você tem uma vocação? Não preciso disso. Não precisa. É o quê? Quarta pessoa da Trindade? Ah, gente. Tem gente que é muito besta, né? Gente besta. Só um minutinho, Marina. Ele só é capaz de influenciar espiritualmente os outros porque o Espírito é capaz de trabalhar nele e por meio dele, de modo mais abrangente do que naqueles a quem ele lidera. Se Deus não te constituir, você não é. O verdadeiro líder espiritual preocupa-se infinitamente mais com o serviço que pode prestar a Deus, aos irmãos, do que como os benefícios e prazeres que possa extrair da vida. Ser pastor, às vezes, é negar a hora de lazer, é negar o prazer de conviver no meio da família, é negar, às vezes, o tempo de criar o filho, é negar, às vezes, do descanso. Ser pastor, às vezes, é negar o final de semana que você poderia passear ou descansar para cuidar de quem está doente, de visitar quem está enfermo, de quem está no hospital. Não é fácil. Só os céus, só a graça, só o Espírito Santo pode te sustentar. Porque se não for a graça, você não consegue. Se você não depender da graça e do Espírito Santo, jamais você vai conseguir. Mas se o Espírito de Deus te sustentar, se a graça te sustentar, e se Jesus estiver à tua destra, você vai, você consegue, você faz, porque Ele te chamou, Ele te vocacionou. Você está adestrado pelo Espírito Santo para ser quem você é. E não é qualquer pessoa que tem essa chamada, não. Não é para qualquer um, não. Cuidado com o que você pede. Eu quero ser pastor. Cuidado com o que você pede. Eu quero o dom tal. Cuidado com o que você ora. Cuidado com o que você faça. Quer? Mas a senhora sabe o preço. Então pronto. Então foi chamado pelo céu. A assinatura está lá em cima e ninguém pode impedir. Agora, se você não entendeu nada ainda, se você não passou pela escolinha ainda, se você não colheu sementes no seminário ainda, cuidado com o que você pede. Cuidado. É duro. Não é fácil. Fala, irmã Marina, para a gente fechar. Preste atenção. Se você não acredita, não murmure, porque foi Deus. Deus pode cobrar de vocês isso aí. Então fala. Era tudo. Ele disse assim para mim, eu estava de joelho orando, ele disse assim, olha, faz essa campanha assim, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Deus, a senhora está falando comigo. Faça essa campanha, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Ele falou por 3 vezes. Para a senhora. Sim. Eu fui comprar um material lá e vendi essa tapioca aqui para a comunidade. Aí chegou um irmão da congregação para lá. Oi, mãe, eu quero 10 tapiocas, mas eu vou te pagar agora. Porque senão você vai dizer assim para mim, se eu sou mulher de Deus, deixa o fogo do céu consumir eu. Confirmando o que Deus tinha falado para a senhora. Pode ficar de pé já. Olha isso. Fala, Igor. Fala. Pode falar, dá pra gente fechar. Deixa ele falar, mamãe, agora. Ele vai falar.
Deus está na frente, as coisas acontecem. Aula que vem você fala então. Irmãos, Deus abençoe vocês. Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco aí pela internet também, estudando conosco teologia pastoral. Vamos concluir aqui, a gente já ora.